quantas vereadoras mulheres tem hoje na Câmara? Hoje nós temos as duas Adrianas, temos a Ana Paula, temos a Cláudia Gomes e a Estrela, a tia Francisca, a Kátia e a Ana Doracapé. Então nós temos... Aumentou muito da legislatura de 2000, ainda tinha que ser meio a meio, porque são 43 vereadores, se nós tivéssemos 22, 23 mulheres, são mães que estão ali, são esposas que estão ali, porque elas têm uma jornada maior do que nós. Quando nós chegamos em casa, nós vamos dormir. A mulher é mãe, trabalha fora. Quando chega, tem que cuidar dos filhos, ou tem que cuidar do marido. A jornada delas é maior do que a gente. Isso aí a gente tem que levar, isso aí tem que ter um cuidado para isso. Como foi a ideia de ser candidato a conselho tutelar? Como foi que chegou a esse sentimento, vereador? Pronto, do movimento estudantil e ali nos grêmios, a gente percebia qual era o problema. Naquele momento, nós tínhamos muita evasão escolar, nós tínhamos muita dificuldade em vaga escolar, e a porta de entrada era o Conselho Tutelar. Por esse motivo, e eu que precisaria ser conhecido, porque eu já sabia, como eu já sei o que é que eu quero chegar e onde eu quero chegar, eu sabia que eu queria ser vereador, mas eu precisaria ser conhecido, precisaria fazer um trabalho bom. O Grêmio já tinha me dado uma visibilidade lá para o Conjunto Ceará, mas eu precisava para Fortaleza. Então, fui para o Conselho Tutelar, mas mesmo sabendo que tínhamos que ter um trabalho vocacionado, determinado para criança e adolescente, mas colocaria meu nome em visibilidade e também testar os votos. E foi isso que me motivou a ir ao Conselho Tutelar. Entendi. E quando chegou lá, deu de cara com o Conselho Tutelar, quais as dificuldades que você sentiu? Qual foi o percurso dessa trajetória aí? Muita dificuldade na estrutura física mesmo dos prédios. Nós tínhamos 4 conselhos tutelares. Na minha época, que a gente foi candidato ao conselho, tinha 2 eleições em Fortaleza. Era a cada 3 anos, não era esse mandato de 4 anos ainda, era um mandato de 3 anos, e Fortaleza tinha eleição para 20 e para 10. No período quebrava. A cada 2 anos tinha eleição do Conselho Tutelar. Hoje já temos 8 conselhos tutelares, então triplicou, mas ainda é necessário mais conselhos tutelares, porque o CONANDA diz que a cada 100 mil eleitores, cada 100 mil moradores do município tem que ter um conselho tutelar. Então, nós tínhamos que ter aproximadamente 20 conselhos tutelares. Mas ainda existe uma lei que a cada eleição se cria 2 conselhos tutelares, até a gente tirar ou zerar esse déficit de conselhos tutelares. Mas aí, a maior dificuldade, né, no Conselho Tutelar, existe todas as mazelas da cidade. E o Conselho Tutelar não é só, você pode até imaginar, é para aquelas pessoas mais carentes. Mas lhe recordo um caso que eu convivi, você até conhece também, eu e a conselheira Conceição Moreira, que é lá do Pirambu, que tem uma tradição na política. Nós pegamos um caso que... Eu tive 2 casos que me marcaram muito, mas esse me marcou. Tinha uma pessoa hospedada ali em um hotel da Beira-Mar, para você ver que o Conselho Tutelar não é só na parte mais difícil da cidade, também na parte nobre da cidade. Tá aí, ó. Isso aí você vê. Eu também peguei agora de surpresa essa história aí, viu? Pronto, Fiquei e aí curioso. nós chegamos lá, uma vizinha denunciou que tinha uma criança fazendo muito barulho e que ninguém sabia e que a mãe estava em cárcere privado. E que nós chegamos, era um alemão, ele tinha ido a um supermercado aqui de Fortaleza comprar uma caixinha daquela de cachorro para tirar. E quando nós chegamos, para nossa surpresa, a criança estava morta. E ele queria tirar nessa caixinha, era o corpo da criança. Meu Deus do céu. E aí nós chamamos a polícia, ele foi preso, o consulado lá entregou, e a Conceição ficou acompanhando a mãe, que estava em cárcere privado, já toda ela com as mazelas da vida. Aí tu não deu as mãos a nome desse daí. Aí eu me tornaria tão quanto ele, marginal, né? Tinha saído da lei. E aí não era esse nosso papel, era resguardar. Tô brincando, né? Não, claro, mas dá essa vontade. Só que a gente tinha que manter o corpo dessa criança e levamos para o ML e todos. E um outro caso, eu me recordo no plantão, chegando na Messejana, no terminal da Messejana, eu recebi uma denúncia que tinha um casal em estado de embriaguez e com 3 crianças no terminal. E eles moravam ali no Palmeiras, essas crianças. E eu me recordo, né, quando eu fui levar as crianças para entregar os avós, nós levamos para o abrigo até localizar os avós, foi um choro muito grande. E aí eu descobri ali que tinha um detalhe. Por pior que fosse aquele lá, ainda era melhor com os pais e com a mãe.
E aí eu encaminhei esse pai para o AA e ele fez um tratamento e em seguida a gente já tinha esses Bolsas Família, essas coisas, encaminhamos as famílias para isso. E ele passou, as crianças ficaram com os avós aqui no Álvaro N, e logo depois, 15 dias depois, com todo um tratamento, voltaram ao pai. E eu me acompanhei algum tempo e as crianças me agradeciam e viam em mim uma salvador daquela família. Então, assim, muitas vezes as famílias precisam apenas de uma orientação. E ali no Conselho Tutelar é a porta de entrada para esse tipo de negligência. O Conselho Tutelar cuida de vaga de escola e temos um grande problema, que é a maior mazela da nossa sociedade, que é o abuso sexual. E pode Caramba. ter certeza, meu irmão, uma hora dessa pode estar acontecendo nessa cidade. Porque é um crime muito silencioso. E quem abusa geralmente é alguém próximo. É um tio, é um vizinho, é um professor, é um conhecido. Porque só tem a liberdade de entrar na nossa casa um conhecido. Não tem perigo de quem vai abusar de uma criança ser alguém desconhecido. Raríssimas as exceções, aquele da Landes lá do Conjunto Ceará, que o bandido pegou aquela criança na igreja e fez aquele crime bárbaro que todos nós sabemos e Verdade. recordamos lá do Conjunto Triste, Ceará. muito triste isso aí. E aí são essas as dificuldades. Mas é um profissional muito guerreiro, eles estão de plantão, é a autoridade máxima no final de semana. Quem pode adentrar em uma casa é o conselheiro tutelar, que tenha esse poder de pegar uma criança e levar para uma delegacia ou levar para um abrigo. Então, assim, mas melhorou muito a retaguarda do Conselho Tutelar, deu uma melhorada muito grande, mas, como sempre, ainda tem muito a que ser feito. E aí vamos entrar para o mandato, né, de vereador, porque foi presidente do PRP, né? Foi. E teve o desafio de formar partido, que não é fácil formar partido. Pronto. Nessa nossa passagem pela Secretaria de Esporte, eu fiquei lá 2 meses. Foi no final do governo Cid Gomes, onde o nosso grupo político tinha declinado a apoiá-lo, e aí o Eunício Oliveira, que foi candidato, a gente seguiu, mudamos de lado. Quando nessa mudança de lado, o governador me procurou, pedindo para a gente ficar lá, mas nós tínhamos um grupo político. Esse grupo político seguiu para o Eunício. E aí nós mudamos de lado no primeiro turno. E aí eu saí lá da Secretaria de Governo, Secretaria de Esporte, onde estava iniciando um trabalho lá, já com o recall, já com o conhecimento da juventude, de ter passado pelo Conselho Tutelar, de conhecer as mazelas dos centros educacionais. Estava desenvolvendo um trabalho, mas missão é missão. E a minha missão tinha acabado na Secretaria de Esporte e retorno ao Conselho Tutelar já para concluir o segundo mandato lá no Conselho Tutelar. Concluindo o segundo mandato, nesse tempo você só podia ter reeleição de 2 vezes. Você não tinha reeleição infinita como é hoje o Conselho Tutelar. Na nossa época era um mandato com uma reeleição. E aí você tinha que parar se quisesse seguir depois. Só que eu já tinha um sonho, eu sempre tive esse sonho de querer ser vereador. E eu sabia que não podia errar. E aí eu fui procurar parceiros para montar um partido, e eu montei o PRP lá em 2015. Nós já começamos a fazer essas reuniões que todos os partidos fazem, e as pessoas olhavam para a gente, não faz nenhum, é uns doidinhos, é não sei o quê, é não sei o quê. E nós tínhamos um candidato lá no meu bairro, vereador, tinha um outro candidato muito forte, apoiado pelo prefeito Roberto Cláudio na época, e eu era o patinho feio e montando um partido. E a gente conseguiu juntar um grupo de sonhadores. Nós não tínhamos, apoiava nesse momento ninguém, o compromisso era com o PRP, era com os candidatos do partido, a eleição era disputa, ficou para o segundo turno Roberto Cláudio e Capitão Wagner. O nosso partido fez coligação na majoritária com o Tim Gomes, mas nós votamos com o Tim Gomes no primeiro turno, porque tinha compromisso de partido, era o PRP, PHS e PMN nessa coligação, na majoritária. A coligação era do PMN com o PHS e o PRP só. Se a gente faz a coligação nos 3, nós com medo, nós tínhamos feito 3 vereadores. Olha aí. Aí nós estávamos com medo da mãe do deputado Bruno Pedrosa, que estava no PHS, e a esposa do hoje vereador Bruno Mesquita, que era a Germana, que era conselheira tutelar, apoiada pelo Roberto Mesquita. Roberto Mesquita tinha um poder muito grande, tanto financeiramente como voto, tinha tirado 9 mil votos aqui em Fortaleza, e era deputado estadual com 50 mil votos. E a outra, lá no PHS, era a mãe do deputado Bruno Pedrosa e mãe do deputado Bruno Pedrosa, esposa do Vanderlei Pedrosa. E aí a turma ficou com medo, mas se a gente faz a coligação, nós tínhamos quem tinha comido a terceira vaga, era a gente na época. E aí eu gosto também que a articulação política é sempre bom conversar sobre isso, e você sabe fazer isso muito bem. E formar partido não é fácil. Muito difícil. Juntar a turma para
sonhos, né? Primeiramente é sonhos. Todo mundo tem seu sonho ali, quer ser candidato. E chega momentos que você precisa filtrar, né? E tomar essas decisões. Essas decisões aí que a presidência toma, junto com a equipe, junto com o grupo, que acaba pesando para, como você disse, podia ter 3, acaba ficando 2. E muitas vezes o pré-candidato ele está tão focado que a pessoa tem um número de voto que esquece de trabalhar e entender que mais uma vaga é interessante para todo mundo, né? Para todo mundo que faz parte. Como é esse meio de campo aí, essa jogada aí, que é uma estratégia muito interessante. E muito difícil você contar voto. E todo mundo quer ganhar a eleição. Então, quando você traz um outro candidato que, em potencial, você acha que tem mais voto que você, o candidato X não quer recebê-lo. Por quê? Acha que ali vai tirar seu sonho, acha que ali vai tirar o seu mandato. Isso é possível? É. Agora, quem está nesse ramo não pode ter medo de ninguém. Tem que ser desafiador, tem que ser Golias, tem que triturar e tem que passar por cima. Mas passar por cima não é ser desonesto, passar por cima não é jogar sujo, passar por cima é trabalhar. Porque a gente contava os votos. Aí chegava para um candidato, me recordo, não vou citar o nome, e dizia assim, você tira quantos votos? Ele disse, eu tiro 6 mil votos, tirou 300 votos. Você tira quantos votos? Tiro 8 mil votos, tirou 400 votos. Então, nessa soma, quebrou. E se a gente traz os dois candidatos de lá, a mãe do deputado tirou 2 mil e pouco e a outra candidata no PHS tirou também 2 e pouco. Então, assim, essa soma tinha feito o Edmar de Freitas. É melhor ser suplente de 3 do que só de 2. Então, quanto maior o número de candidatos eleitos, é melhor, porque você fica numa suplência onde há a possibilidade de eleger um deputado, de um assumir uma secretaria, e com isso agrega mais gente no mandato. Então, é importante, porque ninguém consegue ser eleito só. Dificilmente tem as estrelas aí que conseguem tirar essa. Ronaldo Martins, uma Priscila que deve tirar agora. Esse povo de igreja que tem um segmento muito forte e que eles têm as pessoas fiéis a ele, que faz uma eleição diferente, eles conseguem. Fora desse aí, não existe ninguém que consegue ser eleito só. É verdade. Na verdade, o mandato ele é construído, como você disse, apesar da última votação ser muito expressiva, mas precisa da base da galera que está correndo, que está sendo incentivado a realizar o seu desejo, o seu sonho, que é ser vereador. E hoje eu tenho visto que tem